Olá, bem-vindos ao nosso canal ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e a nossa aula de hoje vai versar sobre diuréticos poupadores de potássio. Exatamente para fechar essa série de diuréticos, de videoaulas sobre diuréticos que nós ministramos. Iniciamos com os diuréticos tiazídicos, depois diuréticos de alça e agora diuréticos poupadores de potássio. Se você não assistiu às nossas videoaulas anteriores, vá lá na relação de videoaulas que você vai encontrar as outras videoaulas sobre os outros diuréticos. Pois bem, então vamos à videoaula de hoje. Como havia comentado, nós abordamos os tiazídicos, os de alça e hoje abordaremos a terceira classe de diuréticos, que são os poupadores de potássio. Aqui nos poupadores de potássio nós temos a amilorida, a espironolactona e o triantereno. Ok? Vamos então a eles. Só para uma localização espacial de onde que nós estamos, nós vamos, como foi mencionado anteriormente, inicialmente nós estudamos os diuréticos tiazídicos, que agem aqui, no túbulo contorcido distal. Depois estudamos os diuréticos de alça, que agem aqui na porção ascendente da alça de Henle. E agora vamos estudar os diuréticos que agem aqui nesta porção aqui. Seria o túbulo coletor e início do ducto ou dos ductos coletores. Ok? Apenas reforçando, já que as nossas videoaulas têm um caráter bastante clínico, bastante aplicado, apenas reforçando para você, no tratamento da hipertensão arterial, usa-se muito esta primeira classe aqui, que são os diuréticos tiazídicos. Eu diria que são os mais usados no tratamento da hipertensão arterial, geralmente como drogas de associação, como a gente já havia comentado. Diuréticos de alça são muito potentes, eles devem ser usados com cautela, com parcimônia. E os diuréticos poupadores de potássio, que são os mais fracos em termos de produção de diurese. Explica-se isso. Por que eles são comentados que são os mais fracos em relação à diurese? Porque os mais potentes são os diuréticos de alça, que nós temos na prática clínica. São os diuréticos de alça, porque a água é muito reabsorvida aqui na alça de Henle. Então, o diurético mais potente que nós temos são os diuréticos de alça. Aí nós temos os diuréticos intermediários, que são os diuréticos tiazídicos, e os mais fracos, exatamente os diuréticos poupadores de potássio, porque quase toda a água que tinha que ser reabsorvida já foi aqui no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no túbulo distal. O que sobra de água para ser reabsorvida aqui, em termos percentuais, seria mais ou menos 5%. 95% já foi reabsorvido. Então, são diuréticos? Sim, claro, mas são diuréticos menos potentes do que os anteriormente citados. Vamos a eles então. Bom, como eu havia dito, nós temos a espironolactona e temos a amilorida e o triantereno. Eu fiz questão de dividir em dois blocos diferentes aqui, exatamente porque tem mecanismos de ação diferentes. Vamos começar a falar sobre os antagonistas da aldosterona. Seria a espironolactona, que é a que nós utilizamos com bastante frequência aqui no Brasil. Bom, mecanismo de ação. Nós vamos aqui declamar esse mecanismo, mostrar para você e voltar essa tela de novo para fechar a ideia. Vamos lá então. Onde que elas agem? No túbulo coletor. Fazendo o quê? Bloqueando o receptor da aldosterona. Então a nossa espironolactona, ela vai competir com a aldosterona. Nós vamos mostrar. Ela bloqueia o receptor da aldosterona. Ela compete com a aldosterona. Consequentemente, reduz a secreção tubular de potássio
seria o efeito poupador, e reduz a reabsorção de sódio, o qual vai combinar-se com outros ânions, principalmente o cloreto, e aí eu teria o efeito diurético. Vamos lá mostrar isso no nosso desenho e depois a gente volta aqui para fechar esse raciocínio. Bom, vamos fazer uma localização espacial aqui utilizando esse desenhozinho que eu montei aqui para você. Vamos lá. Onde que nós estamos aqui? Nós estamos na célula tubular lá do túbulo coletor. Aqui eu tenho a célula propriamente dita e eu tenho o lúmen do túbulo. O lúmen do túbulo coletor. Ao lado aqui em vermelhinho eu tenho o capilar peritubular. Só para você se localizar. Então eu tenho o lúmen, a célula luminal e o capilarzinho peritubular que está passando ali ao lado do lúmen, ao lado da célula tubular coletora. Pois bem, neste local aqui é o local de ação da aldosterona. O que a aldosterona vai fazer? A aldosterona vai ativar esta bomba aqui, que é uma bomba dependente de ATP. Quando a aldosterona se liga neste receptorzinho aqui e estimula esta bomba aqui, a aldosterona estimula aqui, o que a aldosterona vai fazer? Ela vai pegar o sódio que veio do lúmen e trazer ele de volta para a corrente sanguínea. Este é o papel da aldosterona, é produzir uma reabsorção de sódio. Então, quando ela ativa essa bomba aqui, a aldosterona reabsorve o sódio para a corrente sanguínea e troca este sódio pelo potássio, que vai ser, obviamente, enviado para o lúmen para combinar-se com ânions aqui e se perder na urina. Então, a aldosterona reabsorve sódio e secreta potássio. O que a nossa espironolactona vai fazer? Bom, a nossa espironolactona, ela bloqueia, antagoniza o receptor da aldosterona. Vamos raciocinar em termos de consequência. Se ela antagoniza o receptor da aldosterona, ela compete com a aldosterona pelo receptor, ela vai atrapalhar a aldosterona de trazer o sódio para ser reabsorvido. Então, este sódio aqui permanece aqui no lúmen. Porque na medida em que eu estou bloqueando a ação da aldosterona, eu estou mantendo esse sódio aqui no lúmen. Se eu mantenho esse sódio aqui no lúmen, chega um determinado momento que este sódio vai combinar-se com o cloreto e eu tenho o efeito diurético aqui, da espironolactona. Seria a perda de cloreto de sódio mais água via lúmen tubular coletor. Ok? Então esse seria o efeito diurético. O efeito poupador se dá exatamente na medida em que, ao bloquear este receptor, eu não tenho a volta do potássio para ser retirado do sangue e jogado fora. Então eu tenho um efeito poupador de potássio. Ok? Então, o bloqueio do receptor da aldosterona reduz duas coisas. Vai reduzir o sódio que vai ser mandado de volta para o capilar, e aí eu tenho um efeito diurético, e reduz a secreção a trazer de volta o potássio, que vai ser, nesse caso, poupado. Ok? Se eu voltar lá na explicação anterior, age no túbulo coletor quem? A espironolactona. Fazendo o quê? Bloqueando o receptor da aldosterona. Consequentemente, eu vou reduzir a secreção tubular de potássio, seria o nosso efeito poupador, ao mesmo tempo em que reduz a reabsorção de sódio, o qual o sódio irá combinar-se com outros ânions, em especial o cloreto, produzindo o efeito diurético. Ok? Creio que ficou bem explicado o papel da espironolactona como antagonista da aldosterona aqui no túbulo coletor. Os outros dois são o triantereno e a amilorida.
eles vão agir aqui próximo. Vamos lá então. O que eles vão fazer? Eles vão agir aqui, ó. O pirona está agindo aqui neste receptor. Eles vão agir sobre os canaizinhos aqui de sódio. O sódio difunde-se aqui em direção à célula para ser jogado de volta via aldosterona para o capilar. O que a milorida e o triantereno vão fazer? Eles vão bloquear este canalzinho aqui, ó. Um bloqueio físico do canal. Bloqueia o canal de sódio. Ao bloquear o canal de sódio, a milorida e o triantereno, o sódio não consegue voltar aqui para a célula, ele permanece no lúmen. Se ele permanece no lúmen, ele vai criar um potencial eletropositivo muito forte aqui no lúmen. Como o potássio iria se difundir por lúmen para poder ser mandado com a urina embora, como ao bloquear este canal aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um potencial extremamente positivo aqui no lúmen, o que produz uma repulsão dos íons potássio. Eles não sentem vontade de difundir-se para cá. Por quê? Porque eu criei um potencial eletropositivo muito forte aqui com o bloqueio dos canais de sódio. Tem que imaginar que existem vários canais de sódio aqui. Ao bloquear-se aqui, cria-se um potencial eletropositivo e dificulta exatamente esta difusibilidade do potássio. Isso tem duas consequências. Consequência número 1. Na medida em que você está aumentando o sódio aqui, você está, obviamente, criando dificuldades para o potássio difundir-se. Aí eu tenho o efeito poupador de potássio. Consequência número 2. Parte desse sódio que está aqui combina-se com o cloreto, aumenta a osmolaridade aqui, a água permanece e eu tenho o efeito diurético em função do sódio que está presente aqui no lúmen, que vai combinar-se com o cloreto. Ok? Agora vamos voltar lá na explicação teórica. Atuam quem? O triantereno e a milorida. Atuam sobre os túbulos coletores, bloqueando os canais de sódio, como nós dissemos. Forma-se um potencial eletroquímico positivo no lúmen, dificultando a difusibilidade do potássio. Aqui eu tenho o efeito poupador do potássio. Sódio remanescente no lúmen combina-se com outros ânions, em especial o cloreto, e é eliminado. E aí eu tenho o efeito diurético. Ok? Então, aqui eu tenho apresentando para vocês, então, a classe dos diuréticos poupadores de potássio. Pironolactona, que é o antagonista da aldosterona, e a milorida e o triantereno, que são bloqueadores luminais dos canais de sódio. Ok? De novo aqui a explicação. E agora vamos o porquê que a gente usa eles. Como eu havia dito a você anteriormente, essa discussão nossa é uma discussão bem prática, bem clínica. Então vamos lá. Usos terapêuticos. Esses diuréticos são utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Geralmente os que são usados na prática, bem na prática, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, a gente utiliza na prática bastante a milorida e o triantereno para tratar hipertensão arterial. Vocês vão ver comigo que a espironolactona tem uma outra destinação que nós vamos discutir um pouquinho à frente. Então, utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Importante, geralmente em associação com diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça e com outras classes de antihipertensivos. Eu só queria aqui adiantar uma coisa. Eu vou discutir isso com vocês agora, mas eu vou já adiantar. A próxima videoaula nossa é exatamente a associação de diuréticos com outras classes de antihipertensivo. Não perca, vai ser muito boa. Mas vamos voltar aqui. Bom, importante aqui, ó. Utilizados no tratamento da hipertensão, geralmente em associação com tiazídicos e de alça.
Você se lembra que eu havia comentado que os diuréticos tiazídicos, que são potentes, e os diuréticos de alça, que são bastante potentes, eles têm um efeito colateral em comum. Qual é este efeito colateral? É que eles expoliam, perdem potássio. Então, eles são o que a gente chama de caliuréticos. São diuréticos que produzem perda de potássio, caliurético. E essa perda de potássio pode aumentar o risco cardiovascular e de desequilíbrio hidroeletrolítico no nosso paciente. Então é comum o médico associar diuréticos tiazídicos ou diuréticos de alça com diuréticos poupadores de potássio. Porque, como eu disse, tiazídicos e de alça perdem potássio. Poupador de potássio faz o efeito poupador, é claro. E isso nós temos um equilíbrio, de sorte que eu tenho a diurese acontecendo, principalmente quando se associa com diuréticos, diuréticos com diuréticos, ou seja, tiazídico com poupador de potássio ou diurético de alça com poupador de potássio. Quando se quer o efeito diurético propriamente dito, ele se faz às custas desses dois aqui, ó, ou do tiazídico ou do de alça. É eles que são os diuréticos mais potentes. Mas os poupadores de potássio têm um efeito positivo, que é reter esse potássio, para você fazer o equilíbrio. Então, quando se associa tiazídicos ou de alça com diuréticos poupadores de potássio, o objetivo é manter a diurese sem se perder tanto potássio. Ok? Outro uso terapêutico, utilizado ou utilizados na profilaxia do risco de hipopotassemia. Foi o que nós acabamos de falar. O paciente que usa tiazídicos ou diuréticos de alça, ele está em risco de hipopotassemia. Estando em risco de hipopotassemia, utiliza-se, como foi dito, a associação de tiazídicos ou diuréticos de alça com poupadores de potássio. Ok? Espironolactona pode ser usada para reduzir ascites em pacientes com hepatopatias crônicas. Pacientes hepatopatas crônicos têm o risco de ascite. A prescrição de espironolactona diminui a ascite em pacientes hepatopatas. Um outro uso terapêutico da espironolactona, agora estou falando dela especificamente, né? Aqui na ascite, estou falando dela. E o outro motivo de se usar ela é exatamente em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. No tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, o uso de espironolactona, eu diria que é quase condição essencial. Vocês vão ver nas nossas videoaulas sobre insuficiência cardíaca que faz parte das diretrizes do tratamento da ICC, a associação com espironolactona. Os motivos que nós vamos discutir lá na videoaula, mas já antecipando, ela faz parte do tratamento para poder reduzir o edema e a pressão, principalmente o edema, porque ela bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. No tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, um dos objetivos terapêuticos é exatamente bloquear esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok? Então, usa-se espirono nessas situações. Claro, todas as drogas são passíveis de colateralidade e efeitos adversos. Aqui nós temos alguns a serem discutidos. Bom, vamos a eles. Os mais comuns: ginecomastia e redução da libido. Eu coloquei um asterisco aqui porque isso tem a ver com o efeito antiandrogênico da espironolactona. Deixa eu explicar. Bom, este efeito de ginecomastia e redução da libido, ele é dose dependente e é paciente dependente. Isso não vai acontecer em todos os casos, em todos os pacientes. É dependente da dose, é dependente do tempo de uso, é dependente da idade do paciente. Tem vários quesitos aqui que têm que ser considerados. Pois bem, como que isso ocorre do ponto de vista fisiopatológico? Vamos raciocinar que você vai entender direitinho.
Bom, o que é ginecomastia? Ginecomastia é o crescimento da mama com sensação de dor em homens. Em indivíduos do sexo masculino, aumenta-se, a mama fica mais desenvolvida, aumenta a mama e com dor, geralmente na região da auréola. Isso é ginecomastia. Por que isso acontece? Isso é uma ginecomastia medicamentosa e também reversível. A partir do momento que se reduz a medicação, se faz procedimentos farmacológicos, você reverte. Mas vamos lá. Como que isso daqui acontece? Bom, vamos raciocinar. A espironolactona, nós discutimos anteriormente, ela é antagonista da aldosterona. Antes de mais nada, ela é um antagonista da aldosterona. Agora vamos voltar lá na aldosterona para você entender a ginecomastia. A aldosterona, se você se lembrar, ela é produzida pelo córtex da glândula suprarrenal. Se você se lembrar também, lá no córtex da glândula suprarrenal são produzidos cortisona, são produzidos estrona, progesterona e dehidroepiandrostenediona. Esta dehidroepiandrostenediona é a testosterona. O que eu estou querendo dizer? Que ali no córtex da suprarrenal são produzidos aldosterona, cortisol e hormônios sexuais. Se a aldosterona é produzida ali no córtex, juntamente com os hormônios sexuais, é porque a aldosterona guarda semelhança química com os hormônios sexuais. E guarda, de fato. Se você olhar para a molécula de aldosterona, você vai ver que ela apresenta o mesmo arcabouço dos hormônios sexuais, que é aquela estrutura ciclopentano-perido-fenantrânica, que é o arcabouço dos 17 cetoesteroides. E, em última instância, seria basicamente o arcabouço dos hormônios que nós temos de um modo geral, em especial os hormônios sexuais. Resumindo, a aldosterona se parece com a testosterona. É isso que eu estou querendo te explicar. Se nós temos que a espironolactona é antagonista da aldosterona, que este é o mecanismo dela, a espironolactona também pode antagonizar os receptores da testosterona em homens. E é aí que está a explicação. Na medida em que a espironolactona antagoniza os receptores da testosterona, ela pode produzir aumento de mama e redução da libido. São dois efeitos colaterais do uso da espironolactona. Que, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar. Isso é dose dependente, é paciente dependente, é idade dependente. Tem vários fatores que, digamos assim, podem determinar o aparecimento desses efeitos colaterais. Mas a explicação é basicamente essa. Outro efeito colateral que pode acontecer tanto no uso agora da espirono quanto da amilorida e do triantereno é que, se é poupador de potássio, pode aumentar o potássio na corrente sanguínea, claro. Então pode produzir hiperpotassemia. Ok? E essa explicação aqui é a base para contraindicação, e essa contraindicação aqui tem que ser avaliada, porque é caso dependente, é indivíduo dependente, mas de um modo geral, seriam contraindicados em indivíduos com insuficiência renal aguda. Essa contraindicação aqui é bastante forte. E doença renal crônica, porque pacientes com insuficiência renal aguda e doença renal crônica já apresentam potássio alto. E neste caso, a espironolactona, em especial ela, mas também a amilorida e o triantereno, podem produzir, claro, hiperpotassemia. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro a nossa explicação.
Eu gostaria de agradecer a atenção e convidar você para curtir a nossa página, inscrever-se nela e ativar o sininho lá de notificação todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima videoaula. Fui!